de hoje eu não vou responder uma pergunta. Me foi feita uma pergunta, eu vou replicar aqui a pergunta e eu quero que você responda essa pergunta aqui nos comentários. E amanhã eu vou soltar aqui um vídeo com a resposta da pergunta, entendeu? Eu tenho um curso chamado Fundamentos Bíblicos e a gente tem uma aluna lá que é a irmã Rogéria. A irmã Rogéria mandou uma pergunta para mim lá no grupo dos alunos, porque assim, tem uma das aulas chamada O Pecado e Suas Consequências. Então nessa aula eu mostro na Bíblia quais são as consequências que o pecado trouxe ao mundo e à humanidade. E no final da aula eu explico e mostro na Bíblia o que Jesus fez com essas consequências do pecado quando morreu na cruz. Por exemplo, uma das coisas que Jesus fez foi nos libertar do poder do pecado. Então nós não somos mais escravos do pecado quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. E aí a irmã Rogéria fez uma pergunta assim: pastor, então quer dizer que quando nós aceitamos a Cristo nós não pecamos mais, porque nós não estamos mais escravizados pelo pecado, não somos mais escravos do pecado? Isso significa que um cristão que continua pecando, ele não foi totalmente liberto? Ele não aceitou a Cristo de fato? E aí eu mostrei para ela dois textos, tá? Eu falei para ela assim: irmã, eu vou ajudar a aumentar a sua dúvida. E aí eu coloquei lá dois textos que eu quero compartilhar com você aqui. O primeiro texto é 1 João, capítulo 1. Olha só, 1 João, capítulo 1, versículo 8, que fala assim: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Verso 10. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Esse é o primeiro texto que eu coloquei, certo? É bem claro aqui dizendo que se a gente fala que não tem pecado, a gente está se fazendo mentiroso, ok? O outro texto que eu coloquei também está em 1 João. É a mesma carta, tá? Só que em outro capítulo. Capítulo 3, verso 6. Fala assim: qualquer que permanece nele, não peca. Qualquer que permanece em pecado não o viu nem o conheceu. Versículo 8. Quem peca é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. E para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Bom, a minha pergunta para você é o seguinte: é a pergunta que eu fiz lá no grupo dos alunos e que eu vou replicar aqui para você, e eu quero que você responda aqui. Esses dois textos estão se contradizendo? Há uma contradição aqui em 1 João, capítulo 1, verso 6 a 8. 6 a 8? Verso do 8 ao 10. E 1 João 3, do 6 a 8? E aí, o que você acha? O que você me responde? Como você decifra esse enigma? Um fala que se a gente disser que não tem pecado, a gente já está mentindo. O outro fala que quem permanece nele, em Deus, em Cristo, não peca. E quem peca é do diabo. E aí? Fica aí a minha pergunta para você. Responde aqui nos comentários o que você acha. Se está se contradizendo, se há uma explicação para isso. E amanhã, no vídeo de amanhã, no vídeo 173, eu vou trazer a resposta aqui desse enigma. Forte abraço, graça e paz.